Existe uma pergunta escondida dentro dessa música, e ela assombra o homem moderno. Bem, pelo menos me assombra. O que acontece quando alguém prefere abrir mão do conforto, fama, dinheiro, segurança para preservar a própria alma? O Violeiro de Elomar não é uma canção sobre um músico, é sobre um homem que se recusou a transformar a vida numa servidão do dinheiro, das coisas deste mundo. E este é o primeiro episódio da série O Sertão Profundo de Elomar. Já vai curtindo aí e seguindo a página para não perder nenhum episódio. O violão entra sozinho. Poeira, estrada, horizonte. Existe ali um chão nordestino pulsando, baixos caminhando no ritmo de uma zabumba, um impulso de baião dissolvido. Mas Elomar não entra num baião tradicional. A música parece antiga, como se tivesse atravessado séculos antes de chegar ao sertão. E isso faz sentido, porque o violeiro de Elomar é descendente espiritual dos antigos menestréis, dos trovadores, dos cantadores de romance. A própria partitura anuncia isso. Bem Rapisodo. Na Grécia Antiga, Rapisodo era um artista que viajava recitando poemas épicos de outros autores, como a Ilíada de Homero. Isso é completamente diferente da forma que estamos acostumados a ouvir música. O violeiro não canta como alguém querendo impressionar. Ele canta como quem carrega a memória, como quem testemunha, como quem ainda acredita que a palavra tem peso espiritual. E a primeira coisa que Elomar faz é ferir a própria língua moderna. Vou cantar no cantori primeiro as coisas lá da minha modernagem. Perceba, não é modernidade, é modernagem. A palavra entra torta, pesada, quase deslocada, como se o próprio progresso não coubesse direito naquele universo. E então vem um verso gigantesco. Quem me fizer errante violeiro. Olha a ironia. O mundo moderno prometeu estabilidade, mas produziu homens sem lugar e um artista. Talvez seja por isso que tanta gente hoje viva cercada de conforto, atolada de distração. Será que você consegue ficar até o final deste vídeo, por exemplo? Cheia de produtividade vazia e ainda assim carrega uma sensação permanente de falta de sentido, no sentido do que faz, como uma mera engrenagem de uma grande máquina. Porque estabilidade não é pertencimento, é prisão voluntária. E então o violeiro se defende. Eu falo sério e não é vadiagem. Esse verso dói hoje, porque o mundo moderno só respeita o que consegue medir, acelerar, monetizar, transformar em desempenho. Você é medido por quanto ganhou do mundo, mas o que acontece quando a alma nasce para outra coisa? E aqui a própria música começa a responder. Mesmo dentro da armadura de dois sustenidos, Elomar evita aquela sensação urbana de resolução confortável. O centro emocional da música pende para um si menor modalizado, predominando o si menor dórico. A música não parece simplesmente triste. Ela tem a cor de alguém que carrega dureza, pobreza, renúncia, mas não está esmagado. É uma música de liberdade interior. O modo dórico ajuda a criar essa ambiguidade. O violeiro vive no menor, mas o sol sustenido abre uma janela. Ele não está no conforto luminoso do maior, mas também não está no escuro absoluto do menor natural. O violão parece querer repousar, mas nunca repousa completamente, como o próprio violeiro. A estrada continua mesmo quando a frase termina, como se o sertão inteiro estivesse tentando falar através daquele homem. E então a canção muda completamente. E pra você que agora está me ouvindo, juro até pelo santo menino, Vixe Maria, que ouve o que eu digo. Agora não é mais entretenimento, é testemunho. O cantador não fala diante do mercado, fala diante do menino Jesus e da Virgem Maria. Aqui o sagrado não aparece como decoração religiosa, ele estrutura a própria forma de existir do violeiro. Se for mentira, me manda um castigo. E isso é profundamente cristão. A palavra ainda compromete a alma. E então chega o coração da música. E o coração está onde estiver aquilo que você mais dá valor. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O refrão diz: Ah, pois para o cantador e violeiro só há três coisas nesse mundo vão: amor, forria, viola, nunca dinheiro. Viola, forria, amor, dinheiro não.
E aqui Elomar esconde uma das ideias mais profundas da canção inteira, porque furria é alforria, liberdade. É uma trindade que andam juntas, nunca separadas, pois é um amor que não aprisiona, porém uma liberdade que não se confunde com a capacidade de realizar seus desejos. E a viola é um instrumento deste amor e liberdade, não é uma música como mera expressão de si mesmo ou produto do mercado. Amor, liberdade e viola são as únicas coisas que importam para o cantador e o violeiro deste mundo vão. Em Elomar, mundo vão é um mundo passageiro e ilusório, onde dinheiro, posse e aparência não têm valor verdadeiro. O refrão resume essa visão. Num mundo vazio de sentido duradouro, o que salva o homem não é o dinheiro, mas aquilo que mantém a alma livre, amante e cantadora. Forro, livre, não cativo. E de repente tudo se encaixa. A forria parece ser justamente a liberdade vivida, a alma não domesticada. A vida que ainda não se ajoelhou diante do dinheiro. O violeiro está dizendo: amor, liberdade, viola, e nunca o dinheiro como senhor do coração. E perceba algo impressionante. Quando o refrão chega, a música desacelera, o andamento cai, a estrada suspende, o tempo respira diferente, porque o refrão não foi feito para explodir como festa, foi feito para pesar como verdade. É quase uma sentença, um credo, uma confissão espiritual. E então Elomar faz algo extraordinário. O sertão encontra o romanceiro medieval, um dos elementos mais incríveis deste universo criado por Elomar. Pai cantador, já correu o mundo inteiro, já até cantei nas portas de um castelo, de um rei que se chamava de João. Imagine a cena, um violeiro errante, poeira na roupa, viola no ombro, e pela primeira vez alguém oferece estabilidade, abrigo, conforto, talvez riqueza, talvez uma vida sem estrada. E então vem um verso decisivo. Pode acreditar, meu companheiro, depois de ter cantado um dia inteiro, o rei me disse fica, eu disse não. Neste momento, a partitura desacelera violentamente, de 80 para 55 BPM. O tempo psicológico muda, porque agora não estamos falando de dinheiro, estamos falando de vocação. O rei representa permanência, conforto, segurança, estabilidade. Mas o violeiro percebe algo terrível. Existem prisões que parecem bênçãos. E então vem uma das frases mais fortes já escritas por Elomar. Se eu tivesse de viver obrigado, um dia antes desse dia eu morro. Isso não é rejeição de responsabilidade. É a rejeição da servidão da alma. E então, Deus fez os homens bichos tudo forro. Aqui Elomar toca diretamente na ideia cristã do livre-arbítrio. Deus criou o homem e deixou entregue a sua própria decisão. O homem foi criado livre, capaz de escolher o bem, o mal, o caminho e o Senhor que irá servir. Talvez seja exatamente isso que o violeiro esteja tentando proteger, a liberdade interior. Por quê? Porque o dinheiro quer ocupar o coração, o conforto quer prender, a produtividade quer consumir a vida inteira do homem e a modernidade quer transformar a alma em engrenagem. Mas o violeiro, ele continua forro. E então ele ancora tudo no livro sagrado. Já vi escrito no livro sagrado que a vida nessa terra é uma passagem. Pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura, ou estrangeiros e peregrinos no mundo. A estrada aqui não é fuga, é peregrinação. E a música confirma isso. Os bordões continuam. A harmonia evita repouso pleno. A estrada musicalmente nunca termina completamente. Cada um leva um fardo pesado, é um ensinamento que desde a modernaz eu trago bem dentro do coração guardado. Cada um levará o seu próprio fardo. E isso é importante, porque Elomar não romantiza a estrada. Ela dói. A pobreza dói. A solidão dói. Olha o que ele diz. Tive muita dor de não ter nada, pensando que esse mundo é tudo ter. Esse talvez seja um dos versos mais atuais da música inteira, porque o mundo moderno transformou o ter na medida da existência. Ter dinheiro, ter imagem, ter desempenho, ter relevância. Mas então, o violeiro aprende outra coisa. Mas só depois de pena pela estrada, beleza na pobreza que vim ver. Isso não é elogio da miséria, é despojamento. É descobrir que existe beleza que só aparece quando a idolatria da posse cai. São Paulo escreve no 2 Coríntios 6, entristecidos, mas sempre alegres,
pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tenho, mas possuindo tudo. E então a música entra numa região quase assombrada. Quem vê na procissão, louvado seja o balação das casas abandonadas. Agora o sertão vira paisagem espiritual. Já não parece apenas estrada, parece eco, ruína, memória. E então, Coro de cego nas portas das igrejas e o ermo da solidão das estradas. os cegos cantadores, as procissões, as igrejas, as casas vazias, tudo parece resto de um mundo que o progresso deixou para trás. Mas Elomar mostra uma coisa impressionante. Às vezes, é justamente nos restos que a alma ainda sobrevive. E então surge o Pachola. Pispiando tudo do começo, eu vou mostrar como faz um pachola. Não é simplesmente um homem folgado, é o homem livre, é o homem da furria, o homem que ainda vive sem transformar o dinheiro no centro da própria vida. A viola vira corpo, companhia, destino. E então Elomar revela a própria arte. Enforca o pescoço da viola e vira toda a moda pelo avesso. Porque é exatamente isso que ele faz. Ele pega baião, cantoria, romanceiro medieval e a música erudita e transforma tudo num mundo próprio. E no fim, E sem a reparar se é noite ou dia, vai longe cantar o bem da furria. Sem um tostão na cuia o cantador canta até morrer o bem do amor. sem riquezas, sem garantias, sem estabilidade, mas ainda cantando. O violeiro não ganhou o mundo, mas talvez tenha vencido justamente aquilo que Cristo mandou vencer. Porque Cristo nunca disse para ganharmos o mundo. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, mas também disse: coragem, eu venci o mundo. E existe uma diferença gigantesca entre ganhar o mundo e vencer o mundo. Ganhar o mundo é se ajoelhar diante dele. Vencer o mundo é não deixar que ele escravize o seu coração. E então vinha uma das coisas mais bonitas da partitura. A indicação final vai sumindo. A música não termina. O violeiro continua andando. O baixo continua caminhando. A estrada continua existindo. E talvez seja isso que mais incomode nessa canção. A possibilidade de existir um homem que ainda não entregou o coração às riquezas. Um homem que ainda consegue dizer amor, furria, viola, nunca dinheiro. E você? O que hoje governa o seu coração? O que em você ainda permanece livre? Sua vida está caminhando ou apenas funcionando como um zumbi? Você está tentando ganhar o mundo ou vencer o mundo sem perder a alma? O Instagram é também uma prisão, viu? Mas este vídeo também é um portal de fuga. Quer sair daqui e acompanhar análises profundas como esta em uma comunidade que fala de música, filosofia, literatura? Clique no link da nossa bio e mande este vídeo para mais alguém que ama este universo do sertão profundo. Já pensou esse vídeo chegando em Elomar?